Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Jesus, nosso divino emissário, nosso guia e modelo, nosso pão da vida, nosso caminho, verdade e vida, nosso irmão maior, nosso mestre, possa estar sempre conosco, mas claro que acima de tudo, possamos estar com Ele da mesma forma que Ele sempre esteve, estará conosco. Que possamos absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado Evangelho, o único capaz de proporcionar à criatura humana a sua reforma íntima, a sua reforma moral. Assim virou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós possamos, ao absorver o seu Evangelho, possamos, não obstante as nossas limitações morais, sermos instrumento de Deus na propagação do certo, do justo, da verdade, da justiça, independentemente do lugar da sociedade em que venhamos a nos encontrar. Auxiliando Deus no processo de iluminação do nosso mundo, que, diga-se de passagem, teima em permanecer nas sombras. Para que nós possamos ser hoje um pouquinho melhor do que ontem e, consequentemente, amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Seguindo a mesma linha de raciocínio do grande médium Chico Xavier, quando asseverou que ele evolui, progredia, na mesma velocidade, uma lesma, mas com uma grande diferença, sempre para frente. Quando nós falamos de Maria, na verdade nós não temos noção de quem é Maria. Não obstante tantos livros em nosso mundo, nós não temos a menor noção de quem é Maria. Inclusive existe até uma piada, e eu digo de passagem, uma piada de muito mau gosto sobre Maria. E é uma piada que se propaga inclusive em muitas religiões. E a piada é a seguinte: uma cristã foi ao consultório médico, e aí ele soube que ela era de determinada corrente religiosa, e aí ele questionou ela que ele não concordava muito com a corrente religiosa dela, porque eles não falavam muito em Maria. E aí ela então disse o seguinte para ele: quando um paciente está com problema, é chamado quem? Você é sua mãe? Aí ele respondeu: sou eu, porque o médico sou eu. E ela respondeu da mesma forma: somos nós. Quem é Salvador é Jesus e não Maria. E aí nós vamos exatamente colocar essa figura única, ímpar, inigualável, mas acima de tudo, colocar o seu papel, compreendermos o seu extraordinário papel na humanidade terrena. E aí, claro, para nós começarmos a entender Maria, precisamos entender Jesus. Por que nós precisamos entender Jesus? Porque aí eu faço uma pergunta: será que poderia ser qualquer mulher mãe de Jesus? É o que nós iremos desenvolver agora. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre uma chamada escala espírita. O que é uma escala espírita? É uma escala que revela todo o aparato evolutivo do espírito. E aí Kardec então dividiu, e ele deixa bem claro que isso não é rígido, não é uma coisa estática, é apenas uma forma de nós entendermos que existe evolução do espírito. E aí ele dividiu em 3 partes: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. De forma geral, existem as subdivisões, está lá, a partir da questão 100, da obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E existem as subdivisões, mas nós não vamos entrar nessa questão. Eu só preciso que nós entendamos que, de forma geral, existem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Primeira coisa, precisamos assimilar isso. Ok? Entendemos isso?
Agora eu peço que vocês foquem atenção nisso aqui, ó, nos espíritos puros, para que nós possamos começar a entender Jesus, para que nós possamos compreender Maria. E lá na Revista Espírita, que era uma revista que Kardec lançava mensalmente, no mês de fevereiro de 1868, e é uma mensagem do Espírito Lacordaire de 1862, ele diz o seguinte: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem sua execução. Deus escolheu entre eles seus enviados superiores encarregados de missões especiais, podê-los chamar de Cristo. Agora nós vamos destrinchar essa mensagem. É muita mensagem para um slide só. Então, primeiro, ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados à escala dos espíritos puros. A mensagem está aqui, gente, ao lado de Deus. Não é em outro universo, não é em outra galáxia, não é a quilômetros, a milhas, nem parsecs de distância. É ao lado de Deus. E aí a nossa mente começa a entrar em parafuso, né? Então você imagine um espírito que tem plena consciência de estar e de merecer estar ao lado de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Por que olha aqui que eu falei para vocês atentarem à escala dos espíritos puros. Lembra dos espíritos puros? Espíritos imperfeitos, bons espíritos e os espíritos puros. Está aqui, ó. Ao lado de Deus existem espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Então, dentro dos espíritos puros existe uma gradação evolutiva, e quem chega no topo são os espíritos que estão designados a estar ao lado de Deus. Até aí, está tranquila a mensagem? Porque vai piorar, tá? Entendemos até aí? Beleza. Essa mensagem ela é meio depressiva, tá, gente? Mas nós vamos entender, calma. Que merecem ser iniciados em seus desígnios. Gente, olha essa mensagem. O que essa mensagem está dizendo? Que a brincadeira começa quando você chega na escala do topo dos espíritos puros. Aí começa a brincadeira. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, na segunda definição do objetivo da encarnação, eles falam assim: a encarnação ainda tem outro objetivo, porque o primeiro objetivo é chegar à perfeição, ok, mas a pergunta é: por que devemos alcançar a perfeição? Aí vem o segundo objetivo: a encarnação ainda tem outro objetivo, fazer o espírito, que espírito? Eu, tu, nós, vós, eles, todos nós. Fazer o espírito cumprir a sua parte na obra da criação. Olha aí, fazer o espírito, nós, fazer o espírito cumprir a sua parte que lhe compete na obra da criação. Olha aqui a mensagem aqui, ó, que merecem ser iniciados em seus desígnios. É por isso que aqui começa a brincadeira. Se não entender a mensagem, é simples. Ordem a todo mundo agora: amar o próximo integralmente. A gente consegue? Não. Vocês estão percebendo que nós não merecemos ainda ser iniciados em nossos deveres para com Deus? A gente cumpre uma parcialidade muito mínima, porque eu consigo amar os meus, mas não consigo amar os seus. Eu consigo amar o meu filho, mas eu ainda não consigo amar o filho do meu vizinho da mesma forma que eu amo o meu. É uma prova que nós temos um teto evolutivo, que eu não tenho capacidade, por enquanto, de ultrapassar esse teto. Eu não tenho a capacidade ainda de dividir metade do pacote da bolacha. Eu só consigo dar uma e quebrada na metade ainda. Eu não consigo dividir o pão com o meu próximo ainda. Eu só consigo dar o bico do pão para o meu próximo. E chorando ainda. Por quê? Por causa do nosso teto evolutivo. Por isso que nós ainda não merecemos ser iniciados nos nossos deveres integrais dentro do cosmos. Para dirigirem sua execução, ou seja, esses espíritos que
passaram a ser iniciados em seus desígnios, começam a executar a vontade divina. Por isso que o Cristo de vez em quando falava assim: eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas sim daquele que me enviou. Aí, Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores encarregados de missões especiais, podemos chamá-los de Cristos. Agora vem uma definição do que é Cristo. Então, Cristo não é sobrenome como muitas pessoas pensam. Cristos, ele é posto espiritual. Então, quando você chega ao topo da escala dos espíritos puros, você passa a ser denominado como Cristo. E aí, por que é uma mensagem meio complicada para a gente? Porque aquela ideia que nós temos de quando eu morrer, eu vou comer uva, deitado numa nuvem tocando harpa, não existe. Eu jurava que ia ser assim. Quando eu morrer, eu vou ficar deitado na minha nuvem, comendo uva, tocando harpa. Mas não existe isso. A brincadeira começa lá na frente. Nós nem começamos ainda a brincar de ser filho de Deus. Essa é a verdade. Aí no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico, ele deixou essa mensagem, essa tradição do mundo espiritual, e ele fala que na direção de todos os fenômenos do orbe, existe uma comunidade de espíritos puros, olha aí, e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos, ou seja, esses espíritos, essa comunidade, conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. É por isso que no primeiro livro bíblico, Gênesis, Deus fala assim: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com quem? Peraí, tem Deus? Aí está criando o universo, aí ele solta essa frase: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com quem? Adivinhe? Com essa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, os Cristos. Aí essa comunidade de seres perfeitos, Jesus é um dos membros divinos. Opa, começamos a entender Jesus. Jesus é um dos membros dessa comunidade de espíritos, a quais são possuidores da rédea que governa o universo. Então Deus estava falando com quem? Com essa comunidade de espíritos puros, a qual Jesus é um dos membros. E aí o que acontece? E aí ele revela que essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra apenas em duas circunstâncias. Uma na organização e outra na direção. Aí começa a entrar a Maria. Não entendi, Emerson, simples. Vamos lá? Primeira reunião. Organização. Como é que vai ser o planeta? Redondo ou quadrado? Azul ou amarelo? Com água ou sem água? Foi decidida essa reunião. Teve uma assembleia e foi decidida isso. E quem é que era o responsável, que seria responsável pelo planeta? Adivinhe? Jesus. Aí qual é a outra? A direção. Dentro da direção do planeta, adivinhe qual a pauta? O nascimento, a vinda do Cristo. Do nosso Jesus. Do nosso Cristo planetário. Estão entendendo a lógica aí? Então houve uma reunião, Jesus tinha que vir. E adivinha qual que é uma das pautas dessa reunião? Quem vai ser a mãe. Aí eu volto àquela pergunta: será que qualquer um poderia ser a mãe de Jesus? Será que qualquer mulher poderia ser escolhida por Deus para ser mãe de Jesus? Estamos começando a entender Maria na história? Estamos começando a entender por que o Emerson não pode ser mãe de Jesus. Claro, tá, gente? Vamos imaginar o Emerson no corpo feminino, biologia feminina. Por que o Emerson não pode ser mãe de Jesus? Sabe por quê? Porque na cabeça do Emerson só passa Flamengo. Você está entendendo a lógica? Porque não é qualquer uma que poderia ser mãe de Jesus? Mas vamos lá então. Aí então vem Maria, né? Surge Maria no papel, Jesus encarna.
Estava iniciada uma nova história no planeta Terra. A partir desse momento, o planeta Terra nunca mais seria o mesmo. Graças a quem? A essa pessoa aqui que escolheu receber o nosso Salvador. Vamos entender melhor essa história. Todos conhecem essa história aqui? Conhecemos, né? A história da serpente que ofereceu a maçã para Eva, Eva que ofereceu para Adão, nós sabemos. Mas tem essa história aqui que as pessoas menosprezam. O que tem a ver uma figura com a outra? Tudo. A gente não tem noção da ligação dessas duas imagens. Então nós temos aqui um ser. Vamos fazer a associação? Aquela associação lá da quinta série? Vamos. Um ser astuto. Serpente. Mas só que animalizado, brutalizado. Um ser que adere ao ser primitivo. Não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente falou o quê? Não, tu não morrerás, mas tu terás conhecimento de toda a verdade. Tu serás como Deus. Um ser que não aderiu ao estatuto humano. O que é o estatuto humano? Existe o estatuto divino, existe o estatuto humano. Aí ela pega o estatuto humano e rasga porque ela não quer ser o estatuto humano, ela quer o estatuto divino. Ela queria ser como Deus. E ela oferece a maçã a Adão e a história desenrola. Aqui um ser astuto, animalizado, primitivo. Aqui um ser astuto, divinizado, ligado com o Criador. Essa aqui rejeita o papel o contrato de criatura. Essa figura aqui rejeita o contrato de criatura. Essa aqui, ela aceita. Tanto é que ela falou o quê? Façais em mim, essa escrava, a vontade de Deus. Aqui começa, na conversa de Maria e o anjo Gabriel, começa o princípio da redenção humana na Terra. Vocês entenderam a relação? E aí chega a tragédia do Calvário. Imagine o coração de Maria, que naquele momento lembrou de tudo que acontecera até ali. A viagem para o Egito, a fuga, o nascimento na manjedoura, a visita do anjo Gabriel, a infância do Cristo, junto com João Batista, todos os seus ensinos. Imaginemos, quem é homem aqui talvez não entenda isso, mas quem é mãe sabe o que eu estou falando. Imagine essa alma nobre, num equilíbrio emocional do seu filho, que veio salvar o mundo e o mundo o matou. Imaginemos por um segundo o sofrimento de Maria. Uma tragédia que mãe nenhuma iria superar no restante da vida. Não foi diferente com Maria. Desde esse dia, Maria todos os dias sofria pela perda do filho. Não teve um dia que o coração de Maria teve paz em virtude desse dia funesto. E aí, claro, eu não poderia deixar de passar uma história fantástica do Chico. Para quem não sabe, Chico era fã número 1 de Maria. Fã número 1. Chico era apaixonado por Maria. Aí teve um dia, porque Chico tinha um acordo com a espiritualidade. Aí teve um dia que o Chico falou assim: ó, só estou trabalhando aqui para o Senhor. Eu queria um favor. Aí ele pediu um favor para Emmanuel, né? Emmanuel, é o seguinte:
Eu queria um favor seu. Você vai lá no mundo espiritual, vê o rosto de Maria, vem e me conta como é, eu quero psicografar. Aí o Emmanuel olhou para Chico e falou assim: Chico, tu tá ficando doido? Como é que tu quer que eu saia daqui? Vá às esferas superiores para ver Maria. Eu não tenho esse acesso, Chico. Aí o Chico foi e falou assim: não, eu lembro de uma passagem do livro. Aí tem esse livro aqui, Memória do Suicida, do Espírito Camilo, da nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira. Aí o Chico lembrou de uma passagem, e eu vou ler essa passagem para vocês agora. Qual é o contexto? Esse espírito, ele narra que existe uma colônia espiritual que é responsável para resgatar os suicidas. Ela é uma colônia especial só para suicidas. Que eu já vou adiantar aqui que é o maior drama da Terra. O maior drama do planeta Terra chama a problemática dos suicidas. E aí existe esse grêmio que recebe esses suicidas, e nesse livro narra exatamente, e aí é o espírito narrando quando ele estava lá nessa colônia, e olha a narrativa, e Chico lembrou dessa passagem aqui: no ângulo favorável aos 10 leitos, numa lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto. E acima, suspensa no alto da parede, que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção, tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao cérebro painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura da terra. Ou seja, Chico lembrou dessa passagem que o Espírito narra que acima de uma lareira, nessa colônia espiritual, nesse posto de socorro, tinha uma imagem de Maria que lembrou essa passagem aqui, ó. É esse quadro aqui, ó, desse pintor, e aí lembrou disso aqui. Aí o que foi Chico falou para o Emmanuel? Vai lá nessa colônia, olha o quadro, decora a face dela e vem e me fala. Aí o Emmanuel: tá bom, Chico, eu vou lá. Aí o Emmanuel foi. O Emmanuel foi nessa colônia, viu esse quadro, voltou, chegou para o Chico, e Chico: e aí, tu viu o quadro? Vi, Chico. Então vamos psicografar. Não dá. Só dá para pintar. Você tem que contratar um fotógrafo, um pintor, e aí eu vou falando como é que é, tu fala para ele, aí nós vamos fazendo o quadro. Aí lá vai o Chico no trabalho. E o coitado do pintor lá fazendo, aí o Emmanuel: tá errado, traça mais embaixo, errado, mais em cima. Depois de 28 telas, então você imagina um trabalho de 28 telas. Faz, cabelo tá errado, o olho tá errado, tá, a boca tá errada, mais aqui, mais acolá. Aí depois de 28 telas, sai o tão sonhado quadro do Chico. E Chico mostrou isso com tanta alegria, esse quadro. E aí o Emmanuel falou: os olhos de Maria têm que ser da cor do céu. Diz que foi a parte mais difícil da obra, tanto é que foi a última parte a ser desenhada e pintada, foram os olhos de Maria. Esse é o quadro que Emmanuel viu e passou para Chico de Nossa Maria. Então, se alguém tem curiosidade de saber como é que era o rosto de Maria, está aí. Um presente do mundo espiritual para nós. E aí, lá no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, tem uma mensagem muito interessante. Porque quando Jesus chega para visitar Maria, Maria já estava lá com seus aproximadamente 74 anos, coração apertado. Jesus aparece, mas ela não reconhece Jesus, porque Jesus está todo com uma roupagem que ela não conhece. E aí, quando ele estende a mão para ela, ela vê os cravos na mão dele e ela conhece. Ela olha para os pés, vê também o sinal dos cravos. Ela pega na costela e lembra da lança. E ela reconhece Jesus. E aí Jesus deixa essa frase maravilhosa para ela: sim, minha mãe, sou eu.
venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Jesus falando para Maria, quando ele vem para pegar Maria nos braços para levá-la para o mundo espiritual. E aí, quando a gente relaciona essa mensagem do livro Memória do Suicida e do Boa Nova, quando Jesus fala Rainha dos Anjos, aí você fica, mas quem são esses anjos? Os anjos a qual Jesus estava se referindo eram os suicidas da terra. Maria é o espírito responsável para receber o coração mais perturbado e aflito do planeta, chamado suicida. Porque somente um coração de uma mãe tem condições de compreender e suportar. E aí a gente começa a ter uma pequenina noção do papel de Maria em nosso planeta. No livro Jesus no Lar tem essa frase: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Seres esses que possuem essas qualidades, essas virtudes sublimes, têm condições de estar habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Por isso que Jesus tinha autoridade para curar. Por isso que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. E aí no livro Memória do Suicida tem um arremate impressionante. Eis a frase: sempre, olha a palavra, sempre, não é de vez em quando não, é sempre, sempre que uma oração, sempre que um coração eleva o pensamento em oração a um suicida, imediatamente, uma equipe é formada para resgatar essa alma onde quer que ela venha se encontrar. Entenderam o baque aí? Quando você ora um suicida, imediatamente sua oração chega nos corações de Maria. Imediatamente. E não é só isso. Aí o Espírito pergunta assim: mas vem cá, e se um suicida bater numa outra colônia espiritual, ele vai ser recebido lá? Você sabe qual é a ordem? Ordem de Maria Santíssima. Ordem. Todas as colônias espirituais do planeta devem receber os suicidas. Tem uma noção de quem é Maria? Você já imaginou todas as colônias ter uma ordem expressa de Maria Santíssima? Todas devem receber um suicida em meu nome. E aí, em resposta à questão 385, o maior amor que um ser possa voltar a outro é o amor que uma mãe consagra a seus filhos. Todos nós somos filhos de Maria, porque todos somos irmãos do Cristo, do nosso Jesus. Todos os nossos corações estão ligados a Maria. Sempre que você se encontre aflito, ore a ela. Ela vai ouvir suas preces, porque o universo reina sobre a égide da lei do amor, e Jesus veio nos mostrar como funciona esse amor. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre,
Muito obrigado, boa noite.